A taxa de ocupação de UTIs neonatais em Goiás tem se mantido no patamar de 90% no mês de junho e já chegou a passar dias com todos os leitos ocupados. A situação não é nova e costuma piorar nessa época do ano por conta da maior circulação de vírus e casos de síndrome respiratória. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com o pediatra Paulo Coneliano. Na verdade, é Pedro Coneliano. Isso. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Boa tarde, Eliara. Tudo jóia? É um prazer estar aqui presente no programa. Muito obrigado pelo convite. Quais são esses fatores de risco que aumentam a quantidade de crianças, principalmente de bebês, nas UTIs? Então, a época do ano é uma época que o tempo é mais seco, a qualidade do ar é pior. E aí também com as temperaturas mais baixas, a gente tende a se aglomerar mais nos espaços fechados, né? Então, as janelas são fechadas, a circulação de ar é menor. E aí, com isso, a transmissão de alguns vírus respiratórios ela se torna mais importante. E quanto mais nova a criança, maior o risco dela desenvolver a síndrome respiratória aguda grave, né? E quais são as doenças respiratórias mais comuns na infância? Então, o resfriado comum, como o próprio nome diz, é o mais comum, mas as doenças que trazem preocupação para a gente é principalmente a bronquiolite, que é a doença que se dá nos bebês abaixo de 2 anos, e também o influenza, o próprio Covid e também as pneumonias. E como prevenir essas doenças respiratórias em bebês, já que eles podem sofrer mais com essas doenças? Então, a principal prevenção é nos bebês mais novos a gente evitar o contato próximo, principalmente com pessoas doentes. Então, o paciente é recém-nascido, a criança é recém-nascida ou é muito nova, não fazer visitas desnecessárias, receber as pessoas que somente são necessárias em casa, evitar aqueles beijos, né? Beijo na testa, beijo na mão, beijo nos pés. Se você tiver algum sintoma, não faça a visita. E aí, conforme a criança vai ficando mais velha, vai se vacinando, a chance dela pegar alguma doença vai diminuindo com o tempo. E como fortalecer o sistema respiratório infantil? O fortalecimento, na verdade, a gente tem que fazer a prevenção, né? Não existe uma maneira eficaz de fortalecer, mas o fato da gente estar lavando o nariz, nebulização com soro, ambientes que estão muito secos, você aumentar a umidade do ambiente, então a gente pode fazer isso com as bacias com água, toalhas molhadas, umidificadores de ar, né? Então isso tudo ajuda a manter uma via aérea mais higienizada e dessa forma evitando a infecção pelos vírus. É possível diminuir essas ocorrências? Como? Sim, então a própria etiqueta respiratória, então quando você tem algum sintoma ou alguma criança tem sintoma, se for necessário, afaste essa criança ou pessoa do convívio de outras pessoas, utilizar as máscaras, higienização das mãos, lavagem do nariz com frequência e evitar, como eu disse, dar beijos e contato próximo ou com pessoas doentes ou se você estiver doente, não realizar esse contato muito próximo. E as doenças respiratórias, elas são as principais causas de internação e morte de bebês e crianças? Com certeza. As crianças abaixo de 5 anos são crianças que é uma população de risco para desenvolverem casos mais graves. E é importante também ficar atento à vacinação nessa faixa etária, que a gente sabe que ela está muito baixa. Os pais também têm que tomar esse cuidado? Perfeito. A vacinação é a principal ferramenta que a gente tem para evitar as doenças, né? Então a gente tem que vacinar desde o nascimento já está indicado algumas vacinas e manter o seu cartão atualizado, o cartão vacinal atualizado seu e dos seus filhos é o mais importante para a prevenção das doenças graves. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Goiás e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço.